Brethren, let's read in God's Word, Isaiah chapter 49, verse 23. Vamos ler na palavra de Deus, Isaías, no capítulo 49, versículo 23. Isaías 49, 23. Assim diz a palavra do Senhor. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Amen. There are three human institutions in the world created by God that are fundamental to human life. Existem três instituições nesse mundo criado pelo Senhor, né, que são fundamentais para a nossa vida humana. First of all, the family. Em primeiro lugar, a família. This is the most fundamental human institution. Essa é a instituição mais fundamental, né, humana. It is the origin of the two others. É a origem das outras duas que vamos citar. Secondly, the state. Em segundo lugar, o Estado. This consists of all the individuals belonging to the same nation. E essa consiste de todos os indivíduos que pertencem à mesma nação. Nations emerge and disappear according to the will of God. As nações, elas surgem e elas desaparecem de acordo com a vontade de Deus. Let's read, brethren, Acts chapter 17, verse 26. Vamos ler então no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 26. Atos 17, versículo 26. Assim diz: De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. And finally, the last of this institution is the church. E finalmente, a última dessas instituições aqui é a igreja. This is an institution gathering all those who profess faith in Christ. Essa é uma instituição que ajunta todos aqueles que professam a fé em Cristo, Together with their families. junto com suas famílias. When a man enters in God's covenant, he enters with his wife and children. Quando o homem ele entra na aliança de Deus, ele entra junto com sua esposa e filhos. These three institutions were established by God. Essas três instituições foram estabelecidas por Deus. They are divine in their origin, Elas são divinas em sua origem. and they are also distinct institutions. E elas também são instituições distintas. The family is not the state. A família não é o Estado. The state is not the church. O Estado não é a igreja. And the church is not the family. E a igreja não é a família. It is easy to see the relationship between the family on one hand É fácil ver a relação de um lado a família and the state and the church on the other. e do Estado e igreja do outro lado. The family composes the church as well as the state. A família ela compõe a igreja assim como o Estado. But look, brethren, it's more difficult to know what relationship should exist between the nation and the church. Mas veja, é mais difícil você conseguir saber a relação que existe, né, entre o Estado de um lado e a igreja do outro, né, do Estado com a igreja. This is, however, a very important doctrine of the Reformed and biblical faith with many practical aspects. Mas veja que essa é, porém, uma doutrina muito importante da nossa fé reformada e bíblica, e ela tem muitos aspectos práticos. Historically, there are three wrong doctrines that have been
put forward to explain the relationships between the church and the state. Historicamente, existem 3 doutrinas erradas que já foram expostas, né? Foram expostas a nós, que tentam explicar a relação entre a igreja e o Estado, né? Doutrinas erradas. First of all, the Roman Catholic doctrine. Em primeiro lugar, tem a doutrina católica romana. According to this doctrine, the church is called to dominate the state. E de acordo com essa doutrina, a igreja é chamada para dominar o Estado. The rulers of the nations are subject to the Pope of Rome. E os governantes das nações, elas ficam sujeitas ao Papa de Roma. This is a bad doctrine. Isso é uma doutrina ruim. Secondly, the Erastian doctrine. E em segundo, temos a doutrina erastiana. According to this doctrine, the state is called to dominate the church. E de acordo com essa doutrina, é o Estado que é chamado para dominar a igreja. Thirdly and finally, Então, em terceiro e último, there is the voluntarism doctrine. existe a doutrina do voluntarismo. According to this doctrine, and I will quote William Cunningham. E então, de acordo com essa doutrina, e eu vou citar aqui o William Cunningham. William Cunningham was one of the greatest theologians of our church. William Cunningham foi um dos maiores teólogos da nossa igreja. I quote, "The only relation that ought to subsist between the state and the church, between civil government and religion, is that of entire separation, or Do you want to read everything? Okay. Or in other words, its advocates maintain that nations as such and civil rulers in their official capacity not only are not bound, but are not at liberty to interfere in any religious matters or to seek to promote the welfare of the Church of Christ as such. This theory, if true, supersedes the necessity of all further inquiry into the principle that ought to regulate the relation between church and state, for it really implies that no connection should subsist or can lawfully subsist between them." Então, eu vou ler aqui a citação de William Cunningham, em português, né? Essa é a citação. A única relação que deve subsistir entre o Estado e a Igreja, entre governo civil e religião, é a de separação total. Ou, em outras palavras, seus defensores sustentam que as nações, como tais, e governantes civis, em sua capacidade oficial, não só estão desvinculados, mas estão sem liberdade para interferir em quaisquer assuntos religiosos, ou para buscar promover a prosperidade da Igreja de Cristo, como tal. Essa teoria, né, essa teoria se referindo ao voluntarismo, né, que a gente está falando, essa teoria, se verdadeira, invalida a necessidade de todo o estudo adicional quanto aos princípios que devem regular a relação entre Igreja e Estado, pois ela implica que nenhuma conexão deva subsistir, ou possa subsistir entre elas. According to this doctrine, there is no relationship between church and state. E de acordo com essa doutrina, então, não tem relação alguma entre Igreja e Estado. It's a very popular, a very famous doctrine today. É uma doutrina muito popular e muito famosa hoje. Most of the Protestants adhere to this doctrine. Na verdade, a maioria dos protestantes, inclusive, adere a essa doutrina. But, brethren, let me say that it's also a bad doctrine. Mas, irmãos, me deixe falar que essa também é uma doutrina ruim. So, let's see now the biblical and reform doctrine concerning relationship between church and state. Vamos ver então agora a doutrina que é bíblica e reformada, que fala dessa relação entre igreja e Estado. The biblical and reformed doctrine is different from the other three. Essa doutrina bíblica e reformada, ela é diferente dessas outras 3 que mencionamos. The Bible teaches that the state and the church are called to
work together. A Bíblia nos ensina que o Estado e a igreja elas são chamadas para trabalhar juntos. They must collaborate. Elas precisam colaborar. And it is the duty of the rulers of the nation, E é dever dos governantes das nações, first of all, to uphold the moral law of God in the nation. Então, em primeiro ponto, é dever do Estado, né, defender a lei moral de Deus nas nações. This is something very important. Isso é algo muito importante. The rulers of the nation must uphold the law of God. Isso é muito importante porque os governantes das nações precisam estar sob a lei moral de Deus, a lei de Deus. What is God's moral law? Qual é a lei moral de Deus? God's moral law is summarized in the Ten Commandments. A lei moral de Deus ela está resumida nos 10 mandamentos. The laws of the nations must be an application of this moral law. E as leis das nações, né, as leis da nação, elas devem ser uma aplicação dessa lei moral. God's law is the only standard of right and duty for men. Que a lei de Deus ela é o único padrão do que aquilo que é certo, correto e dos deveres para os homens. There is no other standard of right and duty. Não tem outro padrão de certo e de deveres. And secondly, the rulers of the nation must establish the true reformed religion in the nation. E em segundo lugar, né, o segundo ponto, é dever também dos governantes estabelecer a verdadeira religião reformada, a verdadeira igreja reformada na nação. The rulers of the nation must make the Reformed Church the national church. Os governantes da nação, eles precisam fazer a igreja reformada ser a igreja nacional. They must protect it Eles devem protegê-la and help it to accomplish its mission. e ajudá-la, né, ajudar a igreja a conseguir cumprir a sua missão. The rulers of the nations have power, circa sacra, as the Reformed theologians used to say. Os governantes, eles têm o poder chamado de circa sacra, como os teólogos reformados costumavam dizer. Circa sacra in Latin means around sacred things. Circa sacra do latim, ele quer dizer em cerca de coisas sagradas, né? Ao redor de coisas sagradas, as coisas sagradas. But they have not power in sacred things. Mas eles não têm poder nas coisas sagradas. Circa sacra, no in sacris. Em circa sacra, não in sacris. Around the sacred things, not in the sacred things. Então, em cerca das coisas sagradas, ao redor das coisas sagradas e não nas coisas sagradas. Of course. The government of the church belongs only to Christ's ministers, the elders. Mas é claro que o governo da igreja, ela pertence apenas aos ministros de Cristo, né? Os presbíteros, no nosso caso. I want to be very clear with that point. Eu quero ser muito claro nesse ponto. The government of the church belongs only to Christ's ministers. Sorry, what is it? I repeated what I said. The government of the church belongs only to Christ's ministers. O governo da igreja pertence apenas aos ministros de Cristo. Christ is the only king of the church. Cristo, ele é o único rei da igreja. There is no other king. Não tem outro rei. No other head of the church. Não tem outro chefe da igreja. And he has appointed ministers, the elders, to govern in his name. E ele determinou ministros, né, os presbíteros, para governar em seu nome na igreja. The rulers of the nation do not possess the key of the kingdom of heaven.
Os governantes das nações, eles não possuem as chaves do reino dos céus. They cannot rule the church. Eles não podem governar a igreja. And the ministers of the church must never allow to rulers of the nation to encroach on its jurisdiction and power. E os ministros da igreja, eles nunca devem permitir que os governantes das nações invadam a sua jurisdição e poder. Our church, brethren, the free church, grew out of a minority of ministers who refused the intrusion of the state into the government of the Scottish National Church. E a nossa igreja, né, a Igreja Livre, ela surgiu de uma minoria de ministros que recusaram a intrusão do Estado no governo da Igreja Nacional da Escócia. On the other hand, the ministers of the church must not interfere in the affairs of the nation. Por outro lado, os ministros da igreja não devem interferir nos assuntos, nos negócios da nação. The state has its own jurisdiction and power. O Estado ela tem a sua própria jurisdição e poder. The triune God is the King of all nations. O Deus triuno é o Rei de todas as nações. And he appointed magistrates and rulers to govern the nations. E ele denominou magistrados e governantes para governar as nações. Church minister cannot govern the nation. Os ministros da igreja não podem governar as nações. They do not have power to do so. Eles não têm poder para fazer isso. Thus, the church and the state are called to work together. Portanto, a igreja e o Estado eles são chamados a trabalhar juntos. The state must govern according to God's law and establish and protect the true church in the nation. O Estado, então, ele deve governar de acordo com a lei de Deus e, então, estabelecer e proteger a verdadeira igreja na nação. The church, in turn, must encourage its members to be good citizens and to respect the authority of the rulers. A igreja, então, por sua vez, ela deve encorajar os seus membros a serem bons cidadãos e respeitarem a autoridade dos seus governantes. So now, brethren, let's see the proof of this doctrine. Então, amigos, vamos ver as provas, dessa doutrina. That this doctrine is the true one may be deduced. Que essa doutrina é a verdadeira. First of all, from the teaching of the Bible concerning God's moral law. Em primeiro lugar, podemos ver isso pelos ensinamentos da Bíblia com relação à lei moral. The Bible teaches that the moral law obliges all men to obedience forever. A Bíblia ensina que a lei moral ela exige de todos os homens a obediência para sempre. Let's read for an example in the Gospel of Matthew, Matthew Gospel, chapter 5, verse 17. Vamos ler então, quanto a isso, no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Certo? Então, Mateus 5, versículo 17. Assim diz, Jesus falando: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Maybe you think that God's moral law is only for Christians. Talvez você pense que a lei moral de Deus seja apenas para os cristãos. This is an error, a mistake. Mas isso é um erro. God's moral law is for all men. A lei moral de Deus é para todos os homens. All men must obey God's law. Todos os homens, eles devem obedecer à lei de Deus. And they must do so at all times. E eles devem fazer isso em todos os momentos. Even
even when practicing their profession. Até mesmo quando eles estão praticando, né, os seus ofícios, né, suas profissões, seus ofícios. God requires rulers to obey His law both privately and when they are exercising their function as rulers. Então Deus exige que os governantes eles obedeçam à sua lei, né, a lei de Deus, tanto no privado quanto quando eles estão exercitando suas funções como governantes. And how can a ruler govern according to God's law without establishing the true church in the nation? E como que pode então um governador, né, ele governar de acordo com a lei de Deus, se ele não estabelecer a verdadeira igreja de Deus em sua nação? Brethren, this is the fulfillment of the first 4 commandments. Vejam que esse é o cumprimento dos primeiros 4 mandamentos. How can a ruler govern according to God's law without making the law, this law, the foundation of all the other laws of the nation? Como que pode então um governante, né, governar de acordo com a lei de Deus, sem fazer daquela lei a fundação de todas as outras leis em sua nação? How can he hold something that God has forbidden? Como que ele pode então permitir alguma coisa que Deus proibiu? How can he forbid something that God has allowed? Ou como que ele pode proibir algo que Deus permitiu? Okay. Second proof of the veracity of this doctrine. Então, vamos então para um segundo ponto falando da veracidade, né, prova de veracidade dessa doutrina. The biblical text. Os textos bíblicos. First of all, we can read maybe Psalm 2. Sim. Ok, então, vamos ler agora Salmo 2, certo? Então, livro de Salmos, segundo Salmo. Assim diz. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amen. In Psalm 2, God calls the ruler of the nation to submit to him and to his Christ. E nesse Salmo 2, Deus ele chama os governantes a se submeterem a ele e ao seu Cristo. This necessarily implies that they submit to his law, both privately and in the exercise of their office. E isso necessariamente implica que eles se submetam à sua lei, tanto no privado quanto quando exercendo as suas funções e seus ofícios. In these psalms, the rulers are not called to submit to God's law as private persons. Nesse salmo, os governantes não são chamados a submeter à lei de Deus apenas no privado. They are called to submit to God as rulers. Eles são chamados a se submeter a Deus como governantes. Another text. The text we read at the beginning of the sermon, Isaiah chapter 49, verse 23. E no texto que nós lemos então no começo do sermão, né, em Isaías capítulo 49, no versículo 23. Maybe we can read. Eu vou ler Another novamente o texto, né? Isaías
49, 23. Assim diz, assim como lemos no começo do sermão: reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. In this text, it is prophesied that the nation will be like nursing mothers and foster fathers for the church. E então nesse texto é profetizado que as nações serão como amas, né, e padrastos, aqui aios, né, e padrastos para a igreja. This is a prophecy. Isso é uma profecia. And third proof, E a terceira prova, né, de que essa doutrina é a correta, a proof from history. é uma prova da história. In history, when the church and the state have been able to work together without the one trying to dominate the other, this has proved to be very beneficial for the moral and spiritual state of the families, the church and the nation. Na história, então, quando a igreja e o Estado eles foram capazes de trabalhar juntos, sem um tentando dominar o outro, foi comprovado ser muito benéfico para a situação moral e espiritual das famílias, da igreja e da nação. History teaches us the veracity of this doctrine. Sorry? History teaches us the veracity of this doctrine. Os professores de história, eles sabem da verdade dessa doutrina. In conclusion, brethren, I invite you to remember this important doctrine this morning. Então, queridos irmãos, eu convido vocês essa manhã para se lembrar dessa doutrina importante. This is a very practical doctrine. Isso é uma doutrina muito prática. And I invite you to pray for the repentance and the conversion of your rulers and ours. E eu convido vocês, então, a orar pelo arrependimento da conversão dos seus governantes e também dos nossos. The word of the Lord will be fulfilled. Porque a palavra do Senhor vai ser cumprida. One day, the kings of the earth will be the foster fathers of the church. Porque um dia os reis da terra serão os padrastos, né, os aios da igreja. Amen. Amém. We will pray, and I will pray in Spanish so that you can have some rest. If you want to pray in English, I can translate, or rather play Spanish. No, you decide. no, in Spanish it's fine. Okay. Ele vai orar em espanhol mesmo. Okay, let's pray, brethren. Oh Dios nuestro, te damos gracias porque tú has redimido nuestras almas por Jesucristo. Porque Jesucristo vino, que Él obedeció a la ley para nosotros y que murió como rescate para nuestros pecados. Oh Dios, queremos tener memoria hoy de la importancia de esta doctrina en cuanto a la relación entre la Iglesia por una parte y el Estado por otra parte. Y Señor, queremos ver ese día en el cual todos los reyes de la tierra sostendrán, ayudarán a la Iglesia y se someterán a ti mismo como Rey de todas las naciones, gobernando según tu ley y tu santa voluntad. Oh Dios, gracias por ese día santo, tú lo has santificado. Gracias por tu palabra y te rogamos para que tú bendigas tu palabra todavía
y siempre. Bendecido sea tu nombre, Señor, por todos los siglos, en Jesucristo. Amén. Amén.